Há 118 anos, dois visionários se juntaram para criar a primeira escola de comércio do Brasil. De lá para cá, a FECAP não parou de juntar. Juntamos sonhos, somamos esforços, aproximamos talentos e empresas. Juntamos quem é diferente, unimos fronteiras, colecionamos conquistas. Somamos conhecimento, unimos a tradição e o novo. Juntos, misturados, conectados. O que nos junta vai além do espaço físico da sala de aula. O que nos une é o espírito alvarista de trabalho em equipe, cooperação e inovação. Estar junto é ter alguém com quem contar. Estar junto é ter alguém para nos incentivar. Junte-se a nós. Juntos, iremos cada vez mais longe. Na FECAP, a gente realiza juntos. FECAP. 118 anos juntando tradição e juventude. Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Meu nome é Nayara Bertão, eu sou vice-presidente da ONG de Educação Financeira Ação Jovem. O Ação Jovem, junto com a FECAP, organizou, estruturou e está realizando esse curso para vocês, Jornada das Finanças Pessoais. Hoje, a nossa sexta aula e penúltima do curso vai falar sobre um tema que é muito interessante, muito importante para todo mundo que está começando a guardar dinheiro, que é investimento em renda fixa. Depois o professor Márcio vai comentar um pouco mais sobre o que vocês vão abordar no curso e tudo mais, mas eu queria só resgatar rapidamente o que a gente já fez até aqui, né? A gente já falou sobre economia, a gente já falou sobre organização e planejamento financeiro, a gente já falou sobre dívida, a gente falou sobre carreira e a gente também falou sobre tributação. Todos esses vídeos das aulas anteriores já estão no YouTube da FECAP e do AJ, então vocês podem assistir, para quem não assistiu, e reassistir, quem já assistiu e achou interessante e quer resgatar alguma coisa. Queria chamar aqui para a live hoje, live aula, o professor Márcio, da FECAP. Bem-vindo. O Leonardo. Obrigada, professor. Obrigado, Nayara. E o Leonardo Portugal, que é presidente do Conselho, né, do Ação Jovem, e, enfim, uma figurinha aí do mercado financeiro também, com bastante experiência. Acho que vai ser um bate-papo bem legal sobre investimento em renda fixa. E fica o convite para vocês fazerem perguntas através do chat aí do YouTube. E também acompanhar o Ação Jovem nas nossas redes sociais. A gente está com bastante conteúdo aí, complementar também, né, a essas aulas. Obrigada, gente. Boa live para vocês, boa aula. E estou aqui assistindo também. Obrigado, Nayara. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar com todos vocês novamente. Hoje eu estou acompanhado do Léo. O Léo, com sua grande experiência no mercado, ele vem aí adicionar, vem contribuir com esse assunto tão instigante para todos nós, né, que é a renda fixa. Vamos falar um pouquinho da renda fixa e vamos mostrar que mesmo num cenário em que a gente está com taxas muito baixas de juros, né, seria ainda possível ter ganhos até que interessantes na renda fixa. É sobre isso que a gente vai falar hoje um pouquinho. Então, só para que vocês tenham uma ideia do que a gente vai abordar, a ideia é realmente ser uma aula prática. Acho que o que a gente quer levar é que realmente você consiga colocar tudo isso para funcionar. Então, isso daqui é realmente bastante importante. Inicialmente, a gente vai definir um pouquinho do que é renda fixa, a gente vai falar um pouquinho de alguns conceitos que são importantes para se entender esse mercado, como taxa Selic, taxa DI,
Vamos falar um pouquinho também, principalmente, sobre títulos públicos, que para o pequeno poupador é realmente o que tem, é o que há, e fecharemos aí falando também um pouquinho de títulos privados. Ao longo da aula, eu e o Léo, a gente vai fazendo realmente um bate-papo, a gente vai tentar fazer de uma conversa, né? Toca a bola para ele bate a bola para mim, e a gente espera aí contribuições, perguntas aí da parte de vocês, né? Sobre o que vocês gostariam de saber. Léo, eu vou deixar então você começar aí, né, para falar um pouquinho sobre a renda fixa, talvez um pouco de você, fica super à vontade, então vamos lá. Tá bom, então, primeiramente, queria me apresentar, eu sou o Léo Portugal, eu queria replicar um pouco as palavras da Nayara, agradecer a FECAP por essa parceria que a FECAP fez com a Ação Jovem, para a gente estar levando um pouco de conhecimento financeiro de forma gratuita para o maior número de pessoas. A Ação Jovem, ele é um grupo de educação financeira de sociedade civil sem fins lucrativos, que o nosso objetivo é difundir a educação financeira no país. E a gente faz isso através de várias formas. Uma delas é aqui essa conversa que a gente está tendo com vocês. A gente realiza cursos, palestras, workshops, vários eventos, e todos eles de forma gratuita. Então, eu convido todos vocês a olharem nosso site na internet, procurar a gente, mandar um e-mail se tiverem algum interesse em educação financeira, ou especificamente sobre os assuntos que a gente já abordou nessa jornada que a gente está fazendo junto com a FECAP, que vai ser interessante a gente trocar um pouco de figurinhas, experiências, vocês contarem um pouco do que vocês já viveram em relação ao mundo de investimentos, o que vocês querem ouvir mais. Então, isso vai ser muito enriquecedor aqui para a gente continuar o nosso trabalho no futuro. Em relação à conversa de hoje, especificamente sobre renda fixa, né? Eu e o Márcio, a gente montou aqui um material, no começo, um material mais didático, para explicar um pouco o beabá de o que é o mercado de renda fixa. E depois a gente vai entrar em um pouco de exemplos práticos de como você, o pequeno investidor, ou um investidor um pouco já mais experiente, como que se consegue tirar proveito de investimentos em renda fixa, claro, sempre respeitando aí os seus objetivos e seus níveis de riscos e assim por diante. Então, primeiramente, o que é o mercado de renda fixa? Renda fixa é um investimento no mercado financeiro que tem uma característica muito específica. Qual que é essa característica? É que a rentabilidade do investimento ela é previsível. Previsível em que sentido? Que ela existe uma regra pré-definida em relação ao que vai ser o rendimento desse investimento que você está fazendo. Ou seja, quando você realiza um investimento em renda fixa, você já sabe as regras e as condições daquele investimento desde o começo de quando você realiza a aplicação. Então, essa é a principal diferença no mercado de renda fixa. Diferente de um mercado de renda variável, que, por exemplo, quando você compra uma ação, você não sabe exatamente, não existe uma regra pré-definida de como que a rentabilidade daquele investimento vai se comportar. Como funciona o mercado de renda fixa? É relativamente simples. Na verdade, você é um investidor com dinheiro, uma quantidade específica de dinheiro, e você compra um título de renda fixa. Ou seja, todo investimento em renda fixa, você está comprando um título de renda fixa. E o que você está fazendo em troca? Na verdade, você está emprestando dinheiro, e no futuro, você espera receber aquele dinheiro de volta que você emprestou, mais uma remuneração de uns juros, de uma taxa de juros. Ou seja, seu dinheiro é remunerado no período de tempo, no prazo que foram combinados. Como que é uma regra pré-definida de rentabilidade, que a gente conversou, que caracteriza o mercado de renda fixa, todas as condições dessa transação que você está fazendo, ao emprestar seu dinheiro, ao comprar um título de renda fixa, elas são definidas desde a largada. O que são elas? Primeiro, qual que é o prazo de vencimento desse título? Por exemplo, se você está emprestando o seu dinheiro por 6 meses, 1 mês, 4 anos, ou até mesmo 40 anos, 50 anos para frente. Praticamente como que a taxa de juros vai se comportar, como que vai ser a rentabilidade desses juros, e vários outros detalhes, quem é o emissor, né, para quem que você está emprestando o dinheiro e assim por diante. Você está no mudo, Márcio? Bom, eu acho que talvez valha a pena comentar rapidamente que se a gente for pensar de uma forma bem pragmática, bem simples,
qualquer título quando um banco ou o governo, né, empresta, né, essa instituição empresta o dinheiro para a gente, esse título tem um prazo, né, de vencimento, como o próprio Léo comentou. E a gente pode pensar a renda fixa de uma forma bem simples, no sentido de, dado que você compra esse título, é muito difícil você sair com um valor menor do que você entrou. É muito difícil, ou seja, geralmente você vai sair com um valor maior do que você aplicou, ponto. Diferentemente da renda variável. A renda variável você realmente pode sair com um valor muito maior ou muito menor. Na renda fixa, não. Dado o prazo, né, se você mantiver o título até o prazo, respeitando a regra pré-combinada, a ideia é que você saia com um valor superior ao que você entrou. A gente pode pensar assim também, Léo? Claro, tá correto. Se você você compra aquele título de renda fixa e fica com ele até o final, se não tiver nenhum problema, a gente vai mostrar quais são os riscos de renda fixa, você realmente vai receber seu dinheiro de volta, mais a remuneração que foi combinada no começo. Maravilha. Então, de forma geral, a renda fixa, por ter essa característica que o Márcio comentou, em comparação com o mundo de ação, com renda variável, é um investimento mais conservador que ações, né? Então, acho que é importante ressaltar isso. E é interessante comentar o seguinte, né, Léo? Quando a gente pensa em renda fixa, apesar de ter um monte de siglas que vocês vão ver hoje com a gente, né? CDB, LC, Tesouro Selic, LTN, LFT e coisas assemelhadas, né? Todas se parecem muito. Então, por exemplo, parece que é uma sopinha de letras, as letras vão mudando, porém a lógica é uma só, é uma instituição emprestando recursos, né, pegando recursos no mercado, e para isso ela faz uma emissão de um título, que é um título de dívida. E esse título de dívida, ele embute uma regra de rentabilidade já pré-definida para o comprador, tá certo? Quando você compra um título de renda fixa, para quem que é que você está emprestando dinheiro? Na verdade, pode ser 3 setores. Primeiro é o governo, ou seja, você compra títulos públicos, está emprestando dinheiro para o governo fazer suas políticas sociais, econômicas e assim por diante. Você pode estar emprestando para uma instituição financeira, um banco, ou seja, você realmente empresta dinheiro para o banco, e o banco ali, ele pega aquele dinheiro e empresta de outras formas, ou empresas não financeiras. Então, esses são os 3 emissores de renda fixa, né, que a gente tem. A Vanessa já está perguntando aqui, uma pergunta bacana, se há algum risco de perder dinheiro ao investir em renda fixa. Existe sim esse risco, a gente vai mostrar como que é esse risco aqui, quais são esses riscos que você tem ao investir em renda fixa. Todo investimento ele tem um grau de risco, ou seja, existe o risco de perda, e em renda fixa existe esse risco também, mas como a gente vai mostrar aqui, a gente vai ponderar quais são esses riscos. Então, aguarde um pouquinho aí, Vanessa, que a gente já vai falar como que você tem um risco, sim, de perder dinheiro ao investir em renda fixa. Para a gente entender de renda fixa, pessoal, é preciso trabalhar 2 conceitos. Não dá para falar de renda fixa sem entender o que é taxa Selic e o que é a taxa do CDI. Tá? Assim, de uma forma bem básica, vamos dizer assim, a taxa Selic é a taxa que rege, é a taxa básica de juros da nossa economia. Tá? Qual que é a importância da taxa Selic? A taxa Selic praticamente influencia todas as outras taxas no mercado. Então, aumentar a taxa Selic ou reduzir a taxa Selic, isso vai impactar na taxa de juros dos empréstimos, vai impactar na taxa de remuneração dos títulos da renda fixa, ok? E é importante comentar o seguinte, né? Uma coisa é a taxa Selic, essa taxa Selic que nós temos, que é uma taxa Selic que é apurada diariamente, com base aí nas operações envolvendo os títulos públicos, e uma outra coisa é a meta da taxa Selic, que é um valor fixado, ou definido, vamos dizer assim, pelo Banco Central, pelas reuniões em específico do Copom, do Comitê de Política Monetária, que é feito de 45 em 45 dias. Atualmente, pessoal, a nossa taxa Selic está aí na casa dos 2% ao ano, né? Tivemos taxas
há alguns anos atrás na casa dos 13%, 12%, e hoje a gente trabalha com uma taxa Selic de 2% ao ano, e a gente vai mostrar como que essa taxa também impactou nas aplicações em renda fixa. A outra taxa que é importante comentar é a taxa do CDI. A taxa do CDI, basicamente, é a taxa dos certificados de depósitos interbancários. Basicamente, a taxa de juros em que os bancos emprestam dinheiro um para os outros. Por que a taxa CDI ela é extremamente importante? Porque a taxa CDI ela serve de referência, de benchmarking para aplicações em renda fixa. Então, basicamente, eu sei se as minhas aplicações em renda fixa estão sendo satisfatórias ou não, calculando um percentual sobre o CDI. Claro, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Quando se diz, olha, vai render 140% do CDI, vai render 120% do CDI, isso daí é um percentual, né? Que a gente, muitas vezes a gente calcula, né? Seja para avaliar um investimento de renda fixa, seja a forma como um título de renda fixa remunera, tá? Então, um título de renda fixa que pague 120% do CDI, ela vai pagar o que o CDI der mais 20% daquela rentabilidade. Então, assim, pessoal, falar de CDI é extremamente importante para a gente falar de renda fixa. Então, o CDI, ela serve como referência e, além de servir como uma referência, ela também indexa. Ela serve também para fazer o cálculo da remuneração dos títulos em renda fixa. Nossa, já tem várias perguntas aqui, Léo. Será que alguma a gente já consegue responder? Existe perspectiva para aumento da taxa Selic? Existe. A ideia é que a gente está realmente num patamar de Selic nas mínimas, e a ideia, de acordo com o último Boletim Focus, a ideia é que a gente tem aí um aumento gradual da Selic aí para os próximos anos. É certeza? Dá para cravar isso daqui? Com certeza não, mas é uma possibilidade. Então, deixa eu só comentar, aproveitar a pergunta da Giovanni e falar sobre o possível aumento da taxa Selic. No mercado financeiro, existe uma curva de juros futuro, na qual os investidores eles fazem praticamente apostas no sentido de o que eles acham que vão ser suas expectativas em relação à evolução da taxa Selic. Essas taxas de juros futuras são negociadas na Bolsa, todos os dias você consegue ver essa evolução. Então, realmente, pela expectativa do mercado financeiro, existe sim uma curva ascendente da Selic ao longo do tempo. Então, pelo mercado financeiro, o Banco Central eventualmente vai subir os juros. E também, igual o Márcio comentou, o Banco Central divulga semanalmente um relatório chamado Relatório Focus, na qual ele coleta expectativas de vários economistas, consultorias econômicas, na qual também nessa pesquisa semanal existe sim um aumento de expectativa da taxa Selic nos próximos anos. A outra pergunta, Camille perguntou, a renda fixa é melhor pensando a longo prazo? Eu não sei se não sei se eu estou entendendo certo aqui, tá, Camille? Mas essa questão de investimentos a longo prazo, né, isso daí também tem uma relação estreita com teu perfil de risco, tá? Vamos supor que você tenha um perfil de risco um pouquinho mais um pouquinho mais arrojado, né? Talvez seja interessante, além de falar de renda fixa, falar também um pouco de renda variável na sua carteira, quando a gente fala principalmente no longo prazo. Né? E a Andréia perguntou um pouquinho sobre carteiras. A carteira também deve ser diversificada na renda fixa. Devo compor minha carteira em Tesouro Selic, CDB, LC, LFT, CRI, CRA. Eu costumo dizer, André, que geralmente títulos de renda fixa são títulos de oportunidade. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa situação, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, tá? Mas vamos dizer assim que na renda fixa a diversificação não é tão crítica, claro, isso na minha opinião,
não é tão crítica quanto na renda variável, ok? Quer complementar alguma coisa, Léo? Eu acho que é uma pergunta super importante. Quem faz realmente gestão de renda fixa, existe sim esse critério de diversificação, que é importante se proteger a carteira. A gente vai mostrar aqui quais são os riscos de renda fixa. Então, você minimizando esses riscos, você ajuda um pouco nesse aspecto de não necessariamente ter que investir em vários aspectos, em vários títulos de renda fixa, para diversificar a carteira, que às vezes é um pouco mais difícil, às vezes o rendimento em renda fixa, ele pode ser um pouco mais, o investimento inicial um pouco mais alto do que um investimento em uma ação. Então, não é todo investidor que consegue fazer uma diversificação de carteira em renda fixa de forma tão eficiente, igual alguém poderia eventualmente fazer em uma carteira de ações. Né? Mas sim, é importante sim. A Vanessa perguntou para a gente, Léo, qual a melhor indicação para investir em renda fixa para quem nunca investiu? Eu acho que pela evolução das aulas, a gente vai conseguir responder a pergunta da Vanessa, né, Léo? Sim, acho que sim. A gente tem esse material aqui que a gente vai conversar nos próximos minutos. Legal. E, por fim, pelo site do Banco Central, é possível saber quais instituições financeiras remuneram melhor o CDI? Pelo menos, eu desconheço, Léo. Você consegue ter certeza para a resposta do Giovanni? Eu acho que pelo site do Banco Central você não consegue ter essa informação, pelo que eu saiba também. Você tem que olhar por instituição, porque cada instituição financeira é diferente e, por ser diferente, existe riscos diferentes. Então, cada um vai remunerar diferente. Mas eu acho que o Banco Central não compila esses dados para o investidor consultar no site dele. Eu, particularmente, eu nunca vi. Pessoal, eu tô assim, achando bacana, né, a quantidade de perguntas. A gente tá esquentando aqui a apresentação, Léo. A gente nem passou dos terceiros slides, o pessoal já tá com muita curiosidade sobre o assunto renda fixa aqui. E aí, né, é interessante comentar o seguinte, né, tem uma visão do Márcio, né, tem realmente uma visão aqui minha, do Márcio, tem realmente uma opinião aí do Léo. A ideia é a gente trazer esse debate para a gente enriquecer aí a compreensão de todos vocês. Mas vamos lá, senão a gente não vai conseguir cobrir o conteúdo, Léo. Vamos deixando as perguntas mais, talvez, para o final, e à medida que a gente tiver aí as perguntas que se encaixem ao conteúdo da apresentação, a gente tenta responder, senão a gente realmente vai acabar perdendo a hora aqui. Então, vamos lá. É importante, depois, só para fechar aqui, pessoal, que taxa Selic e taxa DI, elas são diferentes. No entanto, a taxa Selic influencia a taxa DI, né? Então, reduções da taxa Selic levam também a reduções da taxa DI, tá? E aqui, geralmente, aí a taxa Selic é marginalmente um pouquinho aí acima da taxa do CDI. E para fechar esse cenário, né, para você que está se perguntando, poxa, por que taxa Selic, por que essa taxa Selic é tão importante assim? Eu queria só mostrar para vocês aqui um gráfico que nós preparamos, que foi justamente como se deu a evolução aí da taxa meta Selic. Então, lá em janeiro, né, janeiro de 2017, a taxa meta Selic estava lá em 13%, pessoal. Então, a gente tinha uma taxa aí na casa de 13%, e a poupança rendendo ao mês aí em torno de 0,75%. E aí o que aconteceu ao longo do tempo, né? O que a gente pode observar que ao longo do tempo essa taxa foi justamente caindo, né? A taxa Selic aí ela foi caindo e também com isso a poupança foi caindo também. Hoje a gente está falando de uma meta Selic em torno de 2%, como a gente já comentou, e a poupança está em 0,11, 60% ao mês apenas. Então, a gente está justamente nesse ponto aqui, né, pessoal? Nesse ponto aqui agora, tá? Quer falar um pouquinho da diferença de pré-fixado para pós-fixado, Léo? Claro. Em renda fixa, existem dois tipos de investimentos que você pode fazer, ou seja, duas características de investimentos distintas em renda fixa. O primeiro é renda fixa pré-fixado. O que é um renda fixa pré-fixado? Quando você compra um título de renda fixa pré-fixado, você sabe, no momento que você compra o título, exatamente
qual que é a rentabilidade que aquele título vai render se você circular o título no momento da compra até o momento do seu vencimento. Lembrando que todo título de renda fixa tem um prazo de vencimento. Ele pode ser um prazo curto, como pode ser um prazo muito longo, de muitos anos. Mas o importante é que no pré-fixado, todo investimento em pré-fixado de renda fixa, você sabe exatamente a rentabilidade que você vai ter. Ou seja, é uma vantagem, por isso que chama, de certa maneira, renda fixa, porque aquilo é igual a gente comentou, é previsível, a regra de rentabilidade é pré-definida no momento que você faz aquele investimento. Então, em um pré-fixado, a rentabilidade está dada desde o começo do momento que você compra aquele título, você sabe quanto que você vai render. Um exemplo dele, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, é o tesouro pré-fixado. E o outro tipo de renda fixa é o pós-fixado. No renda fixa pós-fixado, também existe uma regra bem definida de rentabilidade, mas a sua rentabilidade ela não é totalmente conhecida no momento que você faz aquela compra, aquela aplicação, compra um título de renda fixa. Por que ela não é totalmente conhecida? Porque ela é pós-fixada, ou seja, ela vai depender da variação de um outro indicador, ou seja, de algum outro indexador. No caso, o Márcio já comentou, o caso do CDI, tem muitos títulos de renda fixa que são remunerados pelo CDI. A própria aqui, Giovanni, perguntou se tem expectativa de aumento da taxa Selic. Existe essa expectativa, mas ninguém sabe se vai aumentar, se quando que vai aumentar e quanto que vai aumentar. Então, os títulos de renda fixa que são pós-fixados, eles são muitas vezes corrigidos por alguma variável que só vai ter a certeza no futuro de quanto que ela rendeu. Um caso deles por exemplo, tem títulos do Tesouro que são remunerados pela inflação. Como ninguém sabe exatamente quanto que vai ser a inflação no futuro, você não sabe exatamente qual que é a rentabilidade daquele título. Você pode ter uma ideia, uma direção, mas a rentabilidade exata você só vai ter no momento que do vencimento do título, ou se você sair do título antes do vencimento, né? Aqui talvez seja interessante só para complementar, né, Leo? Quando a gente fala, por exemplo, de um título que rende CDI e rende taxa Selic, tem que entender o seguinte, tá, pessoal? A taxa Selic e a taxa DI é uma taxa que ela é calculada diariamente. Então, todo dia nós temos uma taxa Selic nova e uma taxa DI nova. Então, todos os dias eu tenho um cálculo dessas taxas, que necessariamente não precisa, a taxa de hoje não necessariamente tem que ser igual à de ontem, por exemplo. Então, todo o dia temos uma taxa DI e uma taxa Selic. Então, se você tem um título que rende um percentual da taxa DI, um percentual da taxa Selic, isso equivale a acontecer o quê? Então, é como se todo dia você tivesse o cálculo de juros e fizesse o teu investimento crescer um pouquinho, tá certo? Então, assim, o que é importante talvez comentar aqui? Quando você tem realmente uma taxa Selic, uma taxa DI ou uma taxa Selic que sai de 12 e vai para 2, o grande impacto que você vai ter nas tuas aplicações é que o teu investimento não é que ele vai ficar negativo ou você vai perder. A ideia é que você vai ganhar menos, ou seja, ele vai crescer cada vez menos. Essa que é a ideia, né? Ou seja, com a redução dessas taxas, os seus investimentos vão crescer a passos mais lentos, vamos dizer assim, tá certo? Diferentemente de taxas mais altas que você teria aí os seus investimentos crescendo a passos mais largos. Vamos dar um exemplo direto de que acontece no mercado de renda fixa. Existe um tipo de investimento chamado tesouro pré-fixado, que é um título público, ou seja, você está emprestando dinheiro para o governo federal. Qualquer um aqui consegue fazer isso através do tesouro direto. Se der tempo, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Esse investimento aqui, ele começa em níveis assim de abaixo de R$40, qualquer pessoa consegue comprar um tesouro pré-fixado do Tesouro. Então, eu vou explicar aqui como que funciona o tesouro pré-fixado. A gente está dando um exemplo aqui. Quando você compra um tesouro pré-fixado, igual a gente comentou, você sabe exatamente qual que é a rentabilidade que você vai ter se você segurar esse investimento até o prazo de vencimento. Todo tesouro pré-fixado, ele no seu vencimento, ele vale R$1.000. É o que a gente está mostrando aqui nesse gráfico.
A gente está dando um exemplo prático, hipotético, de um exemplo de um tesouro direto de um prazo de 1 ano, ou seja, você está comprando um título de renda fixa que daqui a 1 ano vai vencer. Se a gente assumir que a taxa de juros é 2% e no vencimento vale R$1.000, quanto que vale o título hoje? Quanto que você tem que pagar por aquele título? Na verdade, você tem que trazer para o valor presente. Ou seja, você desconta R$1.000 por 1,2%. Ou seja, divide 1.000 por 1,2, já que é 1 ano, e esse valor vai dar R$980. Então, esse é o valor de renda, do valor de renda fixa. Você compra hoje, se você segurar, você compra hoje por R$980, daqui a 1 ano, quando esse título vencer, o Tesouro, o governo, te entrega R$1.000. Então, a rentabilidade, hoje, você sabe que é 2% ao ano durante 1 ano. Qual que é o risco aqui de renda fixa, né, que a gente comentou? O que acontece se, eventualmente, a gente está dando um exemplo aqui um pouco radical, a taxa de juros, de repente, você compra esse título hoje, e no dia seguinte o governo aumenta a sua taxa de juros, ou seja, a Selic passa de 2% para 8%, o que acontece com esse título de renda fixa? Na verdade, ele vai eventualmente perder valor naquele momento. Por quê? Porque o mesmo título que você comprou, ele vale R$1.000 daqui a 1 ano. Mas a taxa de juros hoje subiu de 2 para 8. É um exemplo hipotético. Então, o que acontece? Você tem que descontar aquele R$1.000 por uma taxa de juros mais alta. Então, hoje você precisa de menos dinheiro para chegar em R$1.000. Aplicado, como a taxa de juros é mais alta, você pode aplicar menos dinheiro, né, menos recursos para chegar naqueles mesmos R$1.000. Por isso que o título de renda fixa, pré-fixado, quando a taxa de juros cai, o título de renda fixa, ele cai de preço. Então, existe, sim, esse risco de renda fixa, que é um risco de mercado, que a gente chama, que é oscilações de taxa de juros. Então, se você vender esse título, você comprou por 980 e a taxa de juros subiu, e você vendeu no dia seguinte, muito provavelmente você vai perder dinheiro no seu investimento. Então, aqui, só para a gente, talvez, resumir, vamos dizer assim, né? A LTN, né? Qual que é a certeza que a gente tem na LTN? Qual que é a grande certeza que você tem na LTN? Que lá no final, você recebe 1.000. Toda a LTN, no final da sua vida, ela assume um valor de R$1.000. Então, não importa se faça chuva, se faça sol, se o mercado aumente as taxas, no final, sempre a LTN vale R$1.000. E pelo fato de você, no momento da compra do título, saber exatamente quanto que você vai pagar, seja 980, seja 925, você automaticamente conhece já a tua taxa de remuneração. Então, você já fixa a tua taxa de remuneração. Como você sabe que você vai ganhar 1.000? Como que você sabe como você já conhece o preço que você vai pagar, e dado que você também sabe quanto que o título vai vencer, então a taxa já vem sendo dada aqui para nós. Aqui, talvez, eu estava conversando justamente com o Léo, a gente tentou realmente, a gente quis dar esse exemplo aqui, mas para que realmente quem está nos assistindo, de uma certa forma, não interprete erradamente, a forma, né, como esses 980, ou como esses 925, eles evoluem para o valor de R$1.000, isso daqui é importante ressaltar, não se dá de forma linear, tá? Então, isso daqui, basicamente, ele vai oscilando, tá? Ao longo do tempo, tá? Então, a gente não sabe como que vai ser essa trajetória da evolução do preço, como que esse valor de 925, por exemplo, ele vai chegar nos R$1.000. A única certeza que a gente tem é que os R$1.000, eles vão ser atingidos. Agora, de que maneira, né, qual que é o caminho que isso, né, vai seguir, qual que é a trajetória dos preços, é algo que a gente não sabe precisar. Tá certo, Léo? Correto. E a gente aqui tem um exemplo hipotético de 1 ano. Na verdade, existem títulos mais longos, então, à medida que o prazo de vencimento for mais longo, o título hoje, o preço que você vai estar comprando, ele cai, né? Porque o prazo é maior. E aí, por falar também na questão dos riscos em renda fixa, aí é uma ideia bastante simples, tá, pessoal? Quanto mais longo for o título de renda fixa,
maior o risco que ele carrega também, tá? Então, é bastante importante a gente ter isso também em mente, tá? Então, títulos mais longos, geralmente, eles têm, são mais sensíveis, né? Eles acabam sendo mais sensíveis também à questão da variações aí das condições de mercado. E a mesma coisa que acontece, o mesmo exemplo, mas ao invés da taxa de juros cair, o que acontece a taxa de juros da taxa de juros subir, o que acontece a taxa de juros cair? A taxa de juros que a gente deu aqui no exemplo anterior era de 2%, o título valia 980, que você descontou. O que acontece se a taxa de juros cair? Por exemplo, o Banco Central reduzir a taxa Selic de 2% para 1%. Esse título de renda fixa que você comprou hoje, ele vai ter uma apreciação de preço. Ele vai subir de preço hoje. Então, quando você faz a marcação a mercado, igual renda fixa, igual ao mercado de ações nesse sentido. Todo dia o preço, ele varia, igual o Márcio comentou. Quando você tem uma carteira de ações, você vê lá, todo dia o fechamento do preço daquela ação em bolsa. Renda fixa é a mesma coisa. E todo dia tem um preço de fechamento. Então, a sua carteira vai valorizando ou desvalorizando à medida que a gente vai estar tendo oscilações de taxa de juros. Aqui, em renda fixa, o principal fator que influencia o preço, principalmente, é a taxa de juros. Né? É importante aí, para quem está, por exemplo, escolhendo renda fixa, quando a gente pensa no tesouro pré-fixado, de uma certa forma, você está fazendo uma aposta. Tá? Então, você está justamente... quando você pré-fixa, né, pré-fixar nesse sentido é você está comprando a taxa, você já reserva, já compra aquela taxa naquele instante, temendo o quê? Temendo que a taxa, você aí, quando você prefixa a taxa, você está justamente temendo aí que as taxas caiam mais ainda. Então, por isso que, muitas vezes, quando você compra um tesouro pré-fixado, você está justamente apostando, né? Não deixa de ser uma aposta de que as taxas devem, talvez, se manter ou caírem um pouquinho mais ainda, tá certo? Um outro título importante, né, Léo, que a gente estava comentando com o pessoal, é também o Tesouro Selic, que era a antiga LFT, que é a Letra Financeira do Tesouro. Tá? Então, o Tesouro Selic, basicamente, é um título que é indexado à taxa Selic. Então, basicamente, é um título que todos os dias ele vai te pagar 100% da taxa Selic. Então, ele vai fazer, todo dia, ter um investimento nesse título, ele vai crescer um pouquinho mais. Qual que é a grande, né, vantagem desse título aqui? É um título mais simples possível, é um título que, diferentemente de outros, você não recebe cupons, né? Você não recebe juros periódicos, você basicamente vai receber tudo no final do vencimento do título. E, dentre os títulos, ele é o mais conservador de todos. Então, ele seria a opção mais segura para você, né, dentro dessa questão, né, como o Léo já próprio mostrou, dependendo da variação da taxa de juros, um título pré-fixado tem alteração de preço. Então, um título pré-fixado ele pode se apreciar ou ele pode se depreciar. No caso do Tesouro Selic, pessoal, isso não vai ocorrer, né? Você pode ter realmente possíveis apreciações ou depreciações, mas isso daqui é com impacto muito mais reduzido que o tesouro pré-fixado. Então, por conta disso, o Tesouro Selic é muitas vezes utilizado aí como fundo de emergência, né? Porque a ideia do Tesouro Selic, apesar dele realmente ser o título por ser o título mais conservador, ele é um dos títulos, se a gente for observar, ele é um do título que ele alia a questão da liquidez. Então, ele tem a questão da liquidez, ele tem a questão aí de um menor risco dos preços. O preço de mercado dele é o que vai ter a menor variabilidade possível, apesar da taxa Selic ser uma das mais baixas do mercado atualmente. Quer complementar alguma coisa, Léo? É isso aí, ô Márcio, clica um aí que acho que tem um gráficozinho só para explicar como que é. Opa, tá aqui. Isso. É isso que o Márcio comentou, né? Você faz um investimento hoje,
você recebe o seu dinheiro de volta somente no final do prazo de vencimento, ou se você vender antecipadamente, e lá, quando você vender ou o prazo vencer, o governo, nesse caso, ele te dá o seu dinheiro de volta, mais a remuneração dos juros. Aí isso tudo vai depender da variação de quanto foi a Selic. Por isso que esse título de renda fixa é um pós-fixado, ele depende da variação da Selic nesse período do investimento, ou seja, você não conhece quando você realiza quanto que vai ser o Selic, a taxa Selic nesse período, você pode ter uma ideia, mas por isso que ele chama pós-fixado, ele vai depender depois, só que você vai ter o conhecimento total de quanto foi a remuneração. O outro título de pós-fixado, que também é um título que tem... que é bastante usual no mercado, opção de investimento, o Tesouro Mais. É um outro título pós-fixado. Qual que é a diferença aqui dele? A remuneração dele, ele é dado por uma taxa de juros fixa, no momento que você compra, você sabe exatamente quanto vai ser a sua remuneração, mais a variação da inflação no período. Ou seja, é um tipo de investimento aqui que protege o investidor contra oscilações, contra a alta de preço, né? Ou seja, protege o investimento contra a inflação. O que quer dizer isso aqui? Você compra um tesouro IPCA+, você está sabendo quanto que vai ser a rentabilidade parcial dela, porque existe uma definida, pré-fixada, e ao longo do tempo, ela vai ser remunerada também pela variação da inflação no período. Então, é um tipo de investimento que, se você acha que a inflação vai subir, ou você quer proteger o seu patrimônio contra a variação da inflação, ou seja, proteger, ter um ganho real, né? O Tesouro IPCA+, é indicado nessas ocasiões. É importante mencionar aí, pessoal, o seguinte, qualquer aplicação, se você me perguntar assim, Márcio, a minha aplicação, avalie a minha aplicação. Qual que é, na minha opinião do Márcio, qual que é o requisito mínimo que qualquer aplicação deve ter? Qualquer aplicação, pessoal, tem que, pelo menos, te proteger desse bicho-papão que se chama inflação. A inflação, basicamente, é um poder erosivo que vai corroendo o poder de compra da moeda. Então, ao passar do tempo, você vai comprando menos. Então, é como se a inflação estivesse comendo o poder de comprar, o poder de compra da sua moeda. Então, de uma certa forma, qualquer aplicação ela, primeiramente, ela tem que te proteger da inflação. Então, assim, nesse sentido, o Tesouro IPCA acaba sendo bastante interessante para quem pensa justamente no longo prazo, para quem pensa justamente em planejamento financeiro. Esses títulos, os títulos do Tesouro IPCA são geralmente títulos muito longos, 30, 40 anos mais ou menos. Então, são títulos que, basicamente, eles vão, primeiramente, vão te proteger da inflação. Então, essa daqui é um primeiro ponto importante. E o segundo ponto além de proteger da inflação, ele vai te dar um aumento de poder de compra pela taxa de juros pré-fixada. Porém, é importante mencionar o seguinte, você poderia perder no Tesouro IPCA? Você perde no Tesouro IPCA? A resposta é sim. Porque da mesma forma que existe inflação, existe deflação. Então, se de repente, em vez dos preços aumentarem, os preços caírem, essa queda de preços vai refletir na queda do preço do título. Isso daqui é algo que pode acontecer. Então, como eu estava comentando com todos lá no início, a renda fixa pode sim, tem que ter isso em mente, né? Quando você compra um título desses, muitas vezes os alunos compram um título do Tesouro e fala para mim o seguinte, Márcio, o título ficou com um valor menor, e eles não entendem por que isso acontece, mas isso pode acontecer. Agora, é importante, né, que você realmente se atente com todos esses detalhes que a gente está falando, justamente do Tesouro pré-fixado e também do Tesouro IPCA. Tem aqui algumas perguntinhas. Emiel, no caso da LTN, como é o trabalho,
como trabalha o dinheiro para garantir que chegue nos R$1.000. Emiel, essa questão de garantir os R$1.000, você pode ficar despreocupado, viu? Quem tem que se preocupar com isso é o emissor, que é o Tesouro. Então, eles que têm que se preocupar em conseguir esses R$1.000 para você lá no vencimento do título, tá? Então, fica... Mas essa pergunta, eu acho que ela é muito relevante, porque realmente é um dos riscos de renda fixa esse. Você está emprestando o seu dinheiro e você tem que realmente saber que a ponta que está tomando o dinheiro emprestado, ela vai eventualmente conseguir honrar o seu compromisso de pagar os juros e o dinheiro e o seu principal, o dinheiro que você emprestou. Então, isso é muito importante também, você saber para quem você está emprestando dinheiro. No caso aqui dos exemplos que a gente está dando até o momento, é o governo federal, ou seja, é o setor público, mas igual a gente comentou, o emissor pode ser instituições financeiras e empresas não financeiras. Então, tem que ter muito cuidado, sim, ao investir em renda fixa, para saber a qualidade de crédito, né, que a gente chama, do emissor, saber se ele está em boas condições. Não necessariamente as condições hoje vão se repetir no futuro. Olha a situação hoje, né, as surpresas que várias empresas tiveram, quebrando. Então, isso sim é um fator que tem que ser levado em consideração. Maravilha. Vamos avançando. Nossa, a gente tá numa conversa boa, Léo. A gente já está com 6h20, já estou com super medo da gente não conseguir abordar tudo. A gente vai avançando um pouquinho, vou guardando um pouco as respostas aqui para o final. Tem uma resposta da André que a gente vai responder logo, mas vamos para um próximo aqui, Léo, que é o Tesouro IPCA, que é o xará, né, do Tesouro IPCA+, que é o Tesouro IPCA... Clica mais Márcio, uma vez só. Existe sim o Tesouro IPCA+, que é parecido com o que a gente acabou de comentar, mas a diferença é que ele paga juros semestralmente, ou seja, a cada 6 meses você recebe uma parcela de juros ao investir no pós-fixado IPCA+, com juros. A grande diferença aqui é que em todos esses títulos de renda fixa, você paga o imposto de renda nos ganhos que você obteve do seu rendimento. Ou seja, se aquele exemplo lá que a gente comentou, de LTN, que você comprou por 980 e no vencimento foi R$1.000, você vai pagar um imposto de renda em cima de R$120, que foi o ganho que você teve. Nos juros semestrais, no IPCA+, com juros semestrais, você paga imposto de renda a cada pagamento de juros, semestralmente. Então, isso aqui, de certa maneira... é uma desvantagem em relação ao IPCA+, que não tem pagamento de juros semestrais, porque, na verdade, no outro, você está recebendo juros, mas você recebe tudo no final. E você paga imposto de renda, mas a grande diferença é o seguinte, que aquele dinheiro trabalha em cima de juros composto, você está, nesse caso, né, você está adiando o pagamento de imposto de renda a seu favor, com juros compostos, ganhando... mais capital ao atrasar o pagamento de imposto de renda. Vai ter o pagamento? Vai, mas ele demora mais para chegar. Aqui, Léo, eu gosto de usar uma analogia. Imagina que você pega um carro e você pisa no acelerador e não solta e não tira o pé dele. Então, basicamente, isso daqui é o Tesouro IPCA+. E quando você fala do Tesouro IPCA com juros semestrais, é como se a cada 6 meses você tivesse tirando um pouquinho o pé do acelerador e pisando um pouquinho no freio. Então, vamos dizer assim, que o carro realmente, no final aí do período, né, dado 2 títulos com o mesmo vencimento, a tendência é realmente que o Tesouro IPCA+, sem juros semestrais, ele tende, de uma certa forma, a ter uma rentabilidade superior por conta desse sentido, né? Tanto na questão tributária e tanto por essa questão também dos juros compostos. Agora, é importante comentar também que o Tesouro IPCA+, aí você vai falar assim para mim, então esse título não presta. Pelo contrário, é um título bastante interessante. Por quê? Porque ele garante aí um rendimento semestral, né? Então, vamos supor o seguinte, né? Você compra um título desse, você precisa de um caixa a cada 6 meses, por exemplo, né? Então, é um título que acaba sendo bastante interessante nesse sentido. Ele vai te dar é como se fosse o recebimento de um rendimento aí de 6 em 6 meses e acaba sendo vantajoso nesse sentido.
E para complementar também aqui, só para que vocês saibam como que esse título rende, basicamente esse título ele renderia o seguinte: você teria a correção do título. Vamos supor que hoje vai ter o pagamento do juros semestrais. Então, você teria a correção do título pela inflação até aquele momento, e os juros semestrais, basicamente, seria 3%. Então, 2,96%, mais ou menos 3% do valor de face, né, do título atualizado até aquele momento. Então, basicamente, seria desta forma que o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, remunera. Falando especificamente em riscos em renda fixa, todo investimento em renda fixa, existem praticamente 4 tipos de riscos, todos eles. O principal deles chama o risco de crédito. O que é o risco de crédito? É o risco de você comprar aquele tipo de renda fixa, você emprestou o dinheiro para uma instituição, e aquela instituição enfrentar algum tipo de problema financeiro e não conseguir te pagar no prazo do vencimento, quando o seu título vencer, ou nos pagamentos dos juros, né? Ao longo do tempo. Então, esse é o principal risco de renda fixa, o risco de crédito. Se você emprestar, a empresa quebrar, às vezes pode ser difícil você recuperar o seu dinheiro. Um outro tipo de risco em qualquer investimento em renda fixa é o risco de mercado, que é um pouco aquilo que a gente comentou, que é o risco que o valor do seu título de renda fixa pode perder valor em função de oscilações na taxa de juros que a gente mostrou aqui, né? Se a taxa de juros subir, títulos pré-fixados, de forma geral, ele tende a perder o seu valor naquele momento, e se você vender aquele título de forma antecipada, você está arcando com prejuízo. O outro tipo de risco que tem risco de renda fixa é o risco de liquidez. O que é o risco de liquidez? Não quero entrar aqui de forma técnica, mas é o risco de, se você quiser vender o seu título antes do vencimento, você achar alguém que compra aquele título de volta, ou a própria empresa, ou um outro investidor, a um preço que você julgue que seja justo. Então, títulos do Tesouro, de forma geral, eles têm mais liquidez. Quanto mais liquidez, melhor para o investidor, no sentido que você consegue ter mais compradores, tem mais gente interessada naquele título. Isso, quando tem menos liquidez, ele tende a ser mais arriscado. Qual que é a diferença que acontece? Títulos que têm liquidez mais alta, geralmente ele tende a pagar uma taxa de juros, ele remunera o investidor um pouco, se for olhar só no risco de liquidez, ele paga uma taxa de juros menor do que títulos que têm liquidez mais reduzidas. E tem depois um outro tipo de risco que também é relevante em renda fixa, é o risco de reinvestimento. O que quer dizer isso? É que quando você... o seu investimento, ele chegou no prazo final, você não consegue achar oportunidades semelhantes para reinvestir aqueles recursos a taxas semelhantes ao que você tinha encontrado antes, né? Então, isso é um risco de reinvestimento. Por exemplo, alguém que tenha comprado o tesouro pré-fixado há alguns anos atrás, deve ter conseguido pré-fixar a uma taxa, por exemplo, de 10, 8, 12%, mais ou menos. O título vencendo agora, as condições de mercado mudaram. Consequentemente, você não vai conseguir achar naquela mesma taxa, naquelas mesmas condições que você conseguiria naquele momento do tempo. Aqui também é interessante, talvez, complementar, né, Leo? A gente fala muito da questão da liquidez e da rentabilidade. Aqui a gente tem uma relação inversa, né? Então, assim, você não pode querer um investimento líquido e que renda muito. Então, geralmente no mercado, você vai ter alta liquidez com uma rentabilidade menor ou baixa liquidez com uma rentabilidade maior. Então, liquidez e rentabilidade são coisas que aí vai ter que ser um cobertor curto, não dá para cobrir tanto a cabeça quanto os pés. Se puxar para a cabeça, descobre os pés e vice-versa. E nessa questão de crédito, por que a gente está falando de títulos públicos, né, Léo? Acho que um dos principais motivos para quem está começando a investir, como a Eva, como todo mundo que está nos ouvindo agora, é que títulos públicos, queira sim, queira não, pelo menos na minha, e eu acho que o Léo também compartilha dessa opinião, o ponto de partida ideal para o pequeno investidor,
e, de uma certa forma, a alternativa mais segura que a gente tem no nosso mercado em termos de renda fixa. Não é isso, Léo? É isso aí, você falou certinho. A Eva tá fazendo uma pergunta aqui bem específica. Eu tenho R$1.000, como que eu posso alocar esses R$1.000 em renda fixa? Tudo depende, Eva, de qual que é o seu objetivo. Se você vai precisar desses R$1.000 daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 3 anos, é diferente. Então, a decisão de investimento depende muito do prazo que você quer deixar seu dinheiro investido e quais os riscos você quer correr. Mas, por exemplo, se você acha que você quer fazer uma economia de R$1.000 de forma investida no longo prazo para proteger contra a inflação, eu colocaria no IPCA+. É uma forma segura de você rentabilizar seu investimento no longo prazo, corrigido pela inflação. Se você está usando esses R$1.000 mais como um fundo de emergência, para o que a gente chama de dias chuvosos, né? Você não sabe o que vai acontecer daqui a 6 meses, você quer guardar aquele dinheiro mais como uma emergência ou para fazer uma viagem, de repente seria mais interessante fazer o Tesouro Selic, né? Que você consegue, ele é remunerado todo dia pela taxa Selic, e você consegue ter uma liquidez alta na hora que você precisar daqueles R$1.000 de volta, você consegue liquidar de forma rápida, e também até mesmo os títulos do Tesouro Selic, eles são mais curtos em termos de prazo do que os demais títulos, né? Eu vou, talvez, só para não deixar passar em branco a pergunta da Andrea, pensando em previdência, qual que é a carteira ideal para longo prazo? Quanto devemos alocar em renda fixa e renda variável? Andrea, eu vou te dar três ideias. A primeira ideia é o seguinte, o primeiro ponto é o teu perfil de risco. Você tem que ver qual que é o teu perfil de risco. Segundo ponto seria os seus objetivos de longo prazo com esses valores, também tem que ser considerados. O terceiro ponto que a gente tem que comentar é a ideia da diversificação. Então, pensando na diversificação no perfil de risco, isso vai te ajudar a melhorar essa alocação. E eu vou aproveitar essa questão da renda variável que a Andrea nos trouxe e fazer um convite aí para todos no dia 18, né, que é daqui a 2 dias, na quarta-feira, a gente vai ter a nossa última aula de renda variável com uma convidada super especial, que é a Luísa Barsi, tá? Então, estão todos convidados. Continuando a questão do riscos, né, Léo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre... e aí, Léo, como que a gente faz para investir no tesouro? Eu quero comprar um título público. Eu nunca comprei. Como que eu faço isso? Então, existe uma plataforma que o governo criou que chama o Tesouro Direto. É uma plataforma online que é destinada exclusivamente para o investidor pessoa física. E é bem fácil você acessar, fazer o cadastro no Tesouro Direto. E a grande vantagem é o seguinte, que você pode começar a investir no Tesouro Direto com investimento relativamente muito baixo, ou seja, com abaixo de R$40, você já consegue comprar um título público, todos esses que a gente mencionou aqui, o Tesouro Selic, um Tesouro pré-fixado, o IPCA+, e assim por diante. E o interessante é o seguinte, que mesmo com a taxa de juros extremamente baixa aqui no Brasil, em termos históricos, né, a gente nunca teve uma taxa de juros tão baixa, a taxa Selic de 2%, o Tesouro Direto continua atraindo cada vez mais investidores. A gente vê isso, só para vocês terem uma ideia de comparação, hoje no Tesouro Direto existem mais de 8 milhões de investidores cadastrados. Lembrando que só pessoa física no Tesouro Direto. Se você olhar os investidores, CPFs cadastrados na B3, eles são 3 milhões. E aqui no dado da B3, muito provavelmente eles têm contagem dupla ou até tripla dos CPFs, porque a Bolsa ele divulga o número total de CPFs por instituição, né? Não é exclusivo. Então, o Tesouro Direto, ele é uma plataforma que atrai cada vez mais investidores, mesmo com o patamar de juros baixos. Então, essa pergunta que a Andrea comentou, existe sim a importância, na minha avaliação, de ter um equilíbrio entre aplicações de renda fixa e renda variável. Qual que é esse equilíbrio? Na verdade, depende de cada um, igual o Márcio comentou, depende dos seus objetivos, quais os riscos você quer tomar, qual que é o prazo e assim por diante, né? Mas o Tesouro Direto está aberto para vocês, eu recomendo que vocês olhem o site do Tesouro Direto, lá tem vários vídeos explicativos de como você pode fazer o cadastro, como que você consegue operar os títulos,
ele vai um pouco além do que a gente está conversando aqui, mas eu acho que vale a pena dedicar um pouco mais de tempo no site do Tesouro Direto, para você começar a ver se renda fixa é para você e como que você pode, eventualmente, se beneficiar através do investimento em renda fixa. Aqui é interessante comentar que no Tesouro Direto, essa plataforma, né, ela garante aí para você uma plataforma de negociação e o Tesouro Nacional, praticamente, ele provê, né, por meio aí do Tesouro Direto, ele provê toda a liquidez para o investidor, ou seja, ele vai tanto atuar na ponta compradora, então se você quiser vender, ele vai comprar de você, e se você quiser comprar, ele vende para você. Ou seja, basicamente você tem essa questão da liquidez bastante minimizada nesse sentido. E eu acho que é importante, né, frisar que o Tesouro Direto realmente é algo que veio para mudar esse ambiente de renda fixa, já que no passado apenas as instituições financeiras tinham acesso aos títulos públicos. Agora não, pelo Tesouro Direto, o pequeno investidor consegue acessar esses títulos que são de grande atratividade, principalmente para quem pode investir pouco. Vamos falar agora de quais são os custos, né, Márcio? Fala aí, pode continuar. Aqui, quando a gente fala de custos, né, a primeira coisa que a gente tem que pensar é imposto de renda. Independente se é Tesouro Direto, se é comprar títulos privados ou se é ações, a gente tem que falar de imposto de renda, e pelo imposto de renda a gente tem aí, a gente usa a tabela regressiva, e a ideia da tabela regressiva é uma única mensagem para todos nós. Quanto mais tempo você deixa o teu dinheiro aplicado, menos imposto você paga. Então, o ideal, se você quer pagar a menor alíquota possível, é você trabalhar com um horizonte maior do que 720 dias corridos, tá certo? E é importante também comentar que esse imposto de renda, muita gente tem essa dúvida, né? Eu tenho que pagar o imposto de renda sobre o valor que eu apliquei? Não, você só vai pagar o imposto de renda, como o nome já diz, sobre a renda que você conseguiu, sobre o rendimento, ou seja, sobre o que realmente teu dinheiro cresceu, né? O crescimento do dinheiro em si, tá certo? Essa tabela regressiva, ela vale, essa lógica, né, pelo imposto da tabela regressiva, é a mesma que funciona também para os CDBs e para os fundos de investimentos de renda fixa também, tá certo, pessoal? Um outro imposto que é super chatinho, mas esse daqui é mais fácil de resolver, é o imposto sobre operações financeiras. Aqui, basicamente, se você resgatar teu dinheiro, por exemplo, num período inferior do que 30 dias, né, você vai ter o IOF incidindo aí sobre os seus rendimentos obtidos. A alíquota do IOF varia muito de acordo com quanto tempo você deixa esse dinheiro aplicado. Se é 1 dia, 2, 3, 4, 5. Para você não ter dor de cabeça com IOF, pessoal, dica, deixa o dinheiro investido por mais do que 30 dias. Deixou teu dinheiro investido mais do que 30 dias, IOF não vai mais te incomodar. E aí é só pensar no imposto de renda. Aqui a gente trouxe aqui uma tabela do IOF, tá certo? Então, como comentei com vocês, ela vai variando, então a gente tem alíquotas diferenciadas, dependendo de quantos dias você deixa os seus recursos, e quando der exatamente os 30 dias, o IOF é zerado. Sobre títulos públicos, é importante também comentar o seguinte, tem também uma taxa de custódia. O que é taxa de custódia? Custódia é guardar. Então, quando você compra os títulos, esses títulos vão ter que ser guardados em algum lugar. E quem guarda esses títulos para vocês? Basicamente é a B3. E quanto a B3 cobra para fazer isso? Ela cobra 0,25% ao ano para os títulos, né? Para os títulos, com exceção do Tesouro Selic em aplicações de até R$10.000. Então, é importante mencionar que esse 0,25% de taxa que a
B3 cobra, ele cobra sobre o montante investido, tá certo? Então, ele não é sobre renda nem nada, ele é sobre o patrimônio, sobre o montante total investido, sobre a sua carteira total, tá? E, dependendo, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui, dependendo se você utiliza, né, ou a corretora do banco, ou a corretora, ou a sua corretora para fazer a compra desses títulos, pode sim haver uma taxa aí de administração, porém, o que eu tenho visto, o que nós temos visto atualmente é que muitas corretoras, até bancos, têm isentado o cliente dessa taxa aí de administração. Tá certo, Léo? Perfeito, beleza. Vamos passar aqui para frente, Márcio, e eu já respondo aqui uma pergunta interessante que o Lucas mandou. Quais são, a gente pegou aqui na sexta-feira, o fechamento do mercado, de quais os títulos no Tesouro Direto que você pode investir. Então, eu vou explicar essa tabela aqui bem rapidamente, pegar um exemplo bem específico. Se você pegar ali naquela primeira linha ali, Tesouro Pré-Fixado 2023, o que quer dizer isso? O vencimento, ele se dá no ano de 2023, ele tem uma data e um mês específico. Qual que é a rentabilidade se você comprasse esse título na sexta-feira, no dia 13? Você tem uma rentabilidade assegurada de 5,12% ao ano. Ou seja, até 2023, você sabe que você está recebendo 5,12% a todo ano. Qual que é o investimento mínimo que você tem que fazer na sexta-feira? Era de R$36 para você começar a fazer esse investimento. Então, isso aqui é uma plataforma que você vai encontrar no Tesouro Direto exatamente essas opções de títulos. O Lucas pergunta aqui, eu posso investir valores diferentes a cada mês? Claro que pode. As pessoas recebem salários diferentes a cada mês, né? Às vezes você tem bônus, tem muita gente que às vezes tem um salário variado, no sentido que às vezes o cara ganha uma comissão em vendas maiores, assim por diante. Então, sim, você pode sim investir valores diferentes, em meses diferentes, ou cada dia você investe em valores diferentes, até mesmo porque os preços também mudam a cada dia eles estão variando. Então, por exemplo, um outro exemplo aqui, Márcio, que você acha que vale a pena citar, o pós-fixado Tesouro Selic 2025. O que quer dizer isso? Ele vence em 2025, no dia 1º de março de 2025, a remuneração dele é pós-fixada, ele é dado pela variação da taxa Selic, que você não sabe quanto vai ser, mas, nesse dia, ele está pagando mais uma variação de 0,21% em cima da variação da taxa Selic. Então, nesse caso aqui, você está ganhando a variação da taxa Selic, mais uma taxa pré-fixada de 0,21%. Qual que é o investimento mínimo que você pode fazer? A partir de R$106, você podia fazer na sexta-feira. Esses preços não mudam, esse investimento mínimo não muda muito, se você olhar hoje, olhar amanhã, variações assim em termos de centavos, tá, gente? Então, não vai mudar muito. E assim vai, você consegue achar essa tabela atualizada todos os dias no site do Tesouro. Igual o Márcio falou, o Tesouro, ele mostra ali, isso aqui é uma opção de compra, tá? Você tem a mesma tela em relação à opção de venda. Se você tiver o título de renda fixa, você quer se livrar dele antes do vencimento, igual o Márcio comentou, tem uma outra tela no site do Tesouro que você pode ir lá, que mostra quanto que é o preço que o Tesouro está comprando o seu título de renda fixa. Aqui é importante também mencionar, né, o pessoal que ficou em dúvida, mas espera aí, Márcio e Léo, vocês não falaram que o Tesouro Pré-Fixado, lá no início da apresentação, que o Tesouro Pré-Fixado, ele sempre termina, né, ele sempre termina valendo R$1.000? Você não falou isso? Vocês não falaram isso? Sim, falamos. Mas espera aí, quer dizer que se eu pagar R$35,97 aqui, lá no final vou ter R$1.000? Espera aí, não é por aí. Né? Por quê? Porque esse investimento mínimo aqui, basicamente, você está comprando um pedaço. Você compra um pedacinho do título. Né? Então, na verdade, você não está comprando o título inteiro. O título inteiro está aqui. Esse é o preço do título inteiro, do título unitário. Esse investimento mínimo é um investimento para você comprar um pedacinho do título. Tá? Se eu não...
né? Se eu não me engano, se a gente for fazer uma conta bastante simples, esses 899,41 lá no vencimento valeriam R$1.000. E esses 35,97, né, depois eu confiro umas contas aqui, lá no final é como se esses 35,97 ele valesse R$40 numa proporcionalidade, tá certo? Então, isso é importante comentar que quando esses investimentos mínimos permitem você fazer a compra aí de um pedacinho do título público, né? A Júlia perguntou assim, mas é melhor colocar no Tesouro Direto ou deixar em uma conta digital? Tá? Então, assim, Júlia, basicamente, se a gente está pensando na questão da liquidez, né, eu particularmente, né, o Tesouro Selic é uma alternativa bastante interessante para reservas de emergência, assim como, né, essas contas digitais que paguem, né, remunerações aí a partir de 100% do DI. Né? O que você acha, Léo? Eu acho que é uma pergunta super direta ao ponto. Lembrando, assim, não quero entrar de forma muito técnica, que existe uma diferença, igual o Márcio comentou no começo, entre Selic e CDI, né? No longo prazo, essa diferença pode ser relevante, mas, assim, sendo bem prático, você está correndo um risco diferente, né? Você está correndo um risco do Tesouro, que é o governo federal, e o risco da instituição financeira. Mas, de forma prática, assim, se não tivesse risco, se desconsiderar ele, achar que ele é irrelevante, não tem muita diferença mesmo. Não, se ele está pagando 100% da taxa Selic ou do CDI, investimentos nesse sentido de remuneração parecidos, ou idênticos. Né? Maravilha. Vamos lá. Tem uma pergunta. Vamos tentar avançar, depois, se der tempo, eu estou guardando aqui a pergunta do Denis, que ele fala um pouquinho do descolamento do IPCA em relação ao IGPM, e ele fala aí que isso traz uma será que o IPCA mais não perderia relevância nesse sentido? Tá? A gente vai comentar um pouquinho, posso comentar um pouquinho depois sobre esse ponto, tá? Realmente, pessoal, eu estou muito preocupado com o tempo. A gente tem mais algum material, a gente já está em 6h43, então vamos lá, para a gente não perder demais. Márcio, pula esses próximos dois aí, só para... Sério? Tá bom. Você não quer comentar rapidamente, não, Léo? Só rapidamente. Pula isso aí, eu acho que o resto talvez seja mais relevante para o assunto. Tá bom, então vamos lá. Pessoal, é importante comentar o seguinte, né? Para você fazer a compra, do título público, você precisa ter a conta numa corretora. Seja a corretora do teu banco, seja uma corretora independente. Tá? Então, assim, a primeira orientação que é importante que você tenha é o seguinte, né? Que tanto a corretora quanto o banco, eles vão servir como um intermediário, eles vão, de uma certa forma, possibilitar você o acesso à plataforma do Tesouro. Tá? Então, você precisa habilitar isso, né? Seja via corretora do teu banco, ou seja, por meio da conta de uma corretora de valores. Tá? É importante mencionar também que quando você abre conta numa corretora de valores, além dos títulos públicos, você vai ter também acesso a outros produtos de renda fixa, como os títulos privados de renda fixa. E aqui, pessoal, eu deixei para vocês 4 títulos privados de renda fixa, para aquele que está começando, para quem está começando a pensar em renda fixa, para quem está pensando em sair da poupança, melhorar a rentabilidade da sua carteira em renda fixa, que é o CDB, o LC, o LCI e o LCA. Da mesma forma que o título público, esses títulos privados, eles também funcionam com aquela lógica de serem pré-fixados e pós-fixados. O imposto de renda para o CDB e para o LC funciona da mesma forma que nos títulos públicos, por meio da tabela regressiva, enquanto no LCI e no LCA você tem a isenção do imposto. Uma dúvida que o pessoal acaba tendo muitas vezes é o seguinte: pelo fato de ser isento de imposto, esses títulos já são, em tese, melhores que os outros? A resposta é não. Tem que se fazer uma conta, tem que se fazer realmente, tem que se colocar tudo na ponta do lápis. Por quê? Porque muitas vezes
né? Você tem aí um título que paga imposto, né? Que você vai ter que pagar imposto, que ele pode ser, sim, muitas vezes mais interessante do que um título isento do imposto, tá certo? Então, não é regra de que títulos com isenção de imposto sempre sejam, por exemplo, melhores. E o IOF funciona da mesma forma, então tem aquela regra lá dos 30 dias que eu já mencionei para vocês. Porém, uma das grandes vantagens, isso daqui praticamente elimina o risco para o pequeno investidor, é a garantia do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. Tá? Esse fundo, a gente vai falar um pouquinho mais do FGC daqui para frente, mas basicamente o FGC, ele te protege, né, uma proteção que o investidor tem para esses títulos, e aí você tem aí uma regra que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, com uma limitação de valores. Eu vou, se der tempo, posso até relatar, eu acho que não vai dar tempo aqui, né, mas eu particularmente tive que fazer o uso do FGC no começo do ano, e de uma certa forma foi super, mas super tranquilo. Outra vantagem desses títulos privados é que geralmente eles contam com taxas que são melhores do que poupança e mesmo do que do Tesouro Direto. Tá? Porém, qual que é a grande desvantagem? A grande desvantagem é a questão da liquidez. Ou seja, na maioria das vezes, você só vai ter, na maioria, né, quase 99% das vezes, você só vai ter liquidez apenas no vencimento. Então, são títulos que, se você quiser se desfazer antes, você pode até vender antes, mas com muita perda do valor do teu título, ok? Qual que é uma outra desvantagem desses títulos privados? Eles trabalham com um investimento mais alto quando a gente compara com os títulos públicos. Tá? Taxas, existe alguma taxa de custódia, como aquela que é cobrada pela B3, para títulos públicos? Não existe taxas para esta aplicação, tá? Então, você não tem uma taxa, não se cobra uma taxa para essas aplicações aqui. Que mais aqui? Eu, particularmente, para ilustrar um pouquinho, para vocês um pouquinho da diferença aí de títulos públicos e privados, montamos aqui uma tabela bem simples, mostrando aqui na data do dia 13 de 9 de 2020, fazendo um comparativo entre um título privado e um título público. É claro que dentro dos títulos privados é muito difícil a gente achar um com o mesmo vencimento do título público. Então, aqui, basicamente, a gente pegou datas mais próximas possíveis. Tá? Então, aqui, só para que vocês tenham alguns exemplos, né? Então, para esse Tesouro Prefixado 2023, que vence dia 1º de janeiro de 2023, tem um CDB que vence no dia 17 do 11 de 2022. No primeiro, você teria que aplicar R$ 35,97, enquanto no segundo a gente está falando de R$ 1.000 de aplicação. Ambos são pré-fixados. No entanto, o pré-fixado do Tesouro está trabalhando com uma taxa de 5,12, e esses títulos, esse CDB aqui, por ser um título um pouco mais, por ser um título mais arriscado, ele trabalha aí com uma taxa maior de 6,15. Você pode perceber que tanto no pré-fixado 2026 quanto no Tesouro IPCA mais 2026, essa taxa a maior ocorre, tá? Então, aquilo que a gente tinha comentado, que eu tinha comentado anteriormente, você vai ter, no caso do Tesouro, o benefício aí de um risco menor, você vai ter o benefício aí de uma aplicação menor, porém, se você busca aí uma rentabilização, você tem aí uma possibilidade de fazer um aporte um pouquinho maior, os títulos privados podem ser uma boa alternativa, tá certo? E, falando rapidamente aqui do FGC, basicamente, toda vez que você faz a compra do título, basicamente se recolhe um valor disso, né? Toda vez que você faz a compra do título, você tem um recolhimento aí de um valor que é justamente destinado para esse fundo, para proteger, né? No caso aí de quebra dessas instituições dessas instituições financeiras, tá certo? Atualmente, o FGC, ele te protege, ele te garante aí até R$250 mil, tá certo? Por CPF ou CNPJ para
para aquela mesma instituição associada, né, para aquela mesma instituição associada ou para aquele mesmo conglomerado financeiro. Tem aqui uma regrinha que é importante vocês se atentarem, que é o teto do FGC. Então, você tem aí um limite, né, de proteção, entre aspas, de 1 milhão, que você pode usar aí por um período de 4 anos, para garantia paga pelo FGC. Então, vamos imaginar o seguinte, imagina que no primeiro ano você usou R$250 mil do FGC. No segundo ano, você usou R$250 mil, então você já usou já R$500 mil. No terceiro ano, mais R$250 mil, R$750 mil. Então, no quarto ano, você só pode usar R$250 mil do FGC. Então, você tem essa limitação de 1 milhão a cada 4 anos. Passou os 4 anos, isso daí zera. Ou seja, você basicamente volta a ter aquele 1 milhão do início. Certo? Léo, eu fui passando aqui. Você quer acrescentar alguma coisa daquilo que eu coloquei aqui? Não, mas está do horário aí, acho que tá ok da minha parte. Tá. E aí, o importante aqui das referências, né? Tem algumas referências aí para quem quer buscar um pouco mais aí sobre títulos renda fixa, né? De renda fixa, né? Primeira, Ambima, a segunda é a B3, a terceira aqui é o próprio Bacen, e com certeza a gente recomenda aí fortemente o próprio site do Tesouro, não é isso, Léo? É isso aí. E também a gente pegou as informações aqui, baseado nesses slides, também dessas fontes, né? Então, todas as informações aí, elas foram pegadas de dados que a gente construiu os gráficos, dessas fontes que a gente está listando, né? Aqui, antes de avançar, o Giovanni faz uma pergunta seguinte: uma aplicação em CDI é coberta pelo FGC? Geralmente, tá, Giovanni, você vai comprar um CDB, ou um LC, ou um LCI, ou um LCA que indexa ao CDI. Tá? Então, você não vai comprar diretamente o CDI, porque o CDI é justamente o título de banco para banco. Tá? Então, geralmente, você compra um CDB, um LC, um LCI, um LCA, que rende um percentual do CDI. Tá? E como eu comentei com você anteriormente, se você ficar no CDB, no LC, LCI, LCA, você vai ter a proteção, sim, a cobertura do FGC. Aqui a gente está mais ou menos no finalzinho, né? E aí o Léo trouxe aqui duas reflexões aí para nós. Como a gente trabalha com educação financeira, na primeira realmente, acho que o Márcio na FECAP também concorda 100%, que realmente o que o Benjamin Franklin comentou, né? Investimento em conhecimento sempre apresenta a melhor remuneração, né? Isso eu acho que não tem dúvida nenhuma. A gente tenta conhecimento, a gente tem o poder de tomar decisões corretas em relação aos nossos investimentos, saber o que você faz com o seu dinheiro é muito importante, e tendo base de saber como que você está aplicando esse dinheiro, tenho certeza que os riscos são minimizados e tem um potencial de você aumentar a remuneração dos investimentos, né? Acho que é isso, né? Aqui, talvez é importante, talvez uma última dica de ouro para todos vocês. Eu confesso para vocês que a primeira vez que eu pensei em sair do banco, eu fiquei com muito medo. Então, a gente tem realmente esse pavor, a gente tem esse receio, né, de que essa questão da confiança em si. Mas a minha sugestão para você se você é aquela pessoa que morre de pavor de coisas novas, né? Que bicho é esse que é tesouro direto? Que bicho é esse que é títulos públicos? Como que isso funciona direitinho? Eu tô com medo, tá? Não deixa o medo te vencer. Não deixa o medo te travar. A minha sugestão é como se, da mesma forma, quando você vai entrar numa cachoeira com uma água extremamente gelada e você tem medo aí do choque que você possa tomar, de você ir mergulhando aos poucos, né? Vai colocando um dedo, depois vai mergulhando o pé, até você se sentir à vontade. Vai até um nível que você se sinta à vontade. Então, o que eu quero dizer é simplesmente o seguinte: não tem mais desculpa para você, por exemplo, ficar com investimentos ruins em renda fixa. Então,
A minha dica é assim, começa com um pouquinho. Começa com, vocês viram lá no Tesouro Direto, dá para investir 30 reais, 40 reais, começa com um pouquinho, né, Léo? Não pode deixar o medo travar você, né? É isso aí. Concordo 100% com o Marco. Eu queria só, para não deixar em branco, antes de falar as minhas palavras finais, a pergunta do Denis em relação com o deslocamento recente do IPCA em relação ao IGPM, investimentos como o IPCA+, eles não perdem relevância. Na verdade, se você comparar o IGPM com o IPCA, sim, em termos de remuneração. Mas a gente, como pessoa física, a gente não tem mais, através do Tesouro Direto, a opção de comprar títulos do Tesouro remunerado pelo IGPM. Eles existem. Hoje o Tesouro não emite mais eles estão na mão de alguns investidores institucionais, mas a gente não consegue hoje, em termos de títulos públicos, comprar títulos públicos remunerados pelo IGPM. Mas sim, né, você está correto, como o IGPM está muito mais alto que o IPCA, a remuneração dele seria na margem melhor, mas existe esse aspecto, igual eu disse, né, existe uma carência, no sentido de falta de oportunidade de investir nesses títulos, se achar interessante. Maravilha. Eu queria, passa a última aí, que nossos contatos, eu queria agradecer a participação de todos, e as perguntas foram ótimas, agradeço. Eu sou, igual eu comentei no começo, o Léo Portugal, Atuação Jovem, nossos contatos estão aí, por favor, mandem qualquer comentário, qualquer dúvida, qualquer experiência que vocês tiverem em relação a investimentos, a gente vai estar feliz em compartilhar a nossa visão também, se vocês quiserem trocarem alguma figurinha aí com a gente. Então, obrigado aí para todos, obrigado aí, Márcio, pela FECAP, o Lucas aí, que ajudou a gente aí em organizar tudo aí nos bastidores. Então, obrigado novamente aí a todos. Eu queria só, então, agradecer a presença do Léo. Acho que foi uma conversa extremamente... Eu adorei ter essa conversa aí com você, a participação de todos. Eu fiquei, assim, bastante feliz com tanta interação do pessoal, do interesse que o pessoal tem aí por esse assunto. Faço convite também para que vocês visitem o site do Instituto de Finanças, que está dentro do site da FECAP. Lá nós temos um guia financeiro que, com certeza, vai te ajudar a simular, tomar melhor as suas decisões quando o assunto é renda fixa. De uma certa forma, então, eu só posso agradecer a presença de todos. Muitíssimo obrigado pela presença, pelas perguntas. Obrigado novamente, Léo, pela parceria com a Ação Jovem, tem sido incrível, só está trazendo benefícios, coisas boas para a sociedade. Isso é muito, mas muito importante. Então, muito obrigado e eu vejo vocês aí na quarta-feira para a gente falar um pouquinho de renda variável. Forte abraço a todos, boa noite a todos. Há 118 anos, 2 visionários se juntaram para criar a primeira escola de comércio do Brasil. De lá para cá, a FECAP não parou de juntar. Juntamos sonhos, somamos esforços, aproximamos talentos e empresas. Juntamos quem é diferente, unimos fronteiras, colecionamos conquistas. Somamos conhecimento, unimos a tradição e o novo. Juntos, misturados, conectados. O que nos junta vai além do espaço físico da sala de aula. O que nos une é o espírito alvarista de trabalho em equipe, cooperação e inovação. Estar junto é ter alguém com quem contar. Estar junto é ter alguém para nos incentivar. Junte-se a nós. Juntos, iremos cada vez mais longe. Na FECAP, a gente realiza juntos. FECAP. 118 anos juntando tradição e juventude.